Capítulo 341 Outros meios para atingir o mesmo objetivo. Com a intervenção dos celestiais, dezenas de bilhões de vidas seriam salvas. Tudo o que custou foi a morte dos envolvidos, juntamente com a destruição da sua estrela, pois também serviram para enviar uma mensagem que interromperia mais pensamentos de caos e desordem. Então, por que eles não deveriam agir para salvar tantos seres? Deveriam deixar morrer dezenas de milhares de milhões. Noah na verdade não encontrou uma resposta para a pergunta do grande mestre, sua mente indo em direção ao mundo perdido mais uma vez enquanto ele se perguntava, o que exatamente os celestiais previram com este mundo e seus motores mundiais que deram o veredicto para sua destruição. Era apenas um mundo grande que não era tão conhecido, então não servia para mandar mensagem para ninguém importante. Ele também estava se movendo neste mundo, o que o fez se perguntar se o destino que eles discerniram também tinha algo a ver com ele. Por causa das ações do misterioso mestre da seita kármica Inuit, Noah sobreviveu do planeta que estava especialmente bloqueado enquanto Athena apertava o botão para explodi-lo em pedaços, o que significava que seu propósito de destruir tudo havia falhado, e o que quer que eles estivessem tentando fazer impedir que o que eles previram ainda acontecesse. A ideia deste mistério fez Noah questionar muitas coisas, pois seus ideais ainda eram os mesmos. Até aquele momento, ele não havia se transformado em um louco que concordaria com a destruição de uma estrela inteira e de todos os que nela estavam, mesmo que não tivessem nada a ver com o caos causado. Esta foi a mesma razão pela qual ele se opôs aos celestiais, por causa da destruição desenfreada do mundo perdido, sem se importar com quem estava nele e se eles mereciam esse veredicto. Ele próprio havia obtido discernimento do destino, agora e entendia mais do raciocínio dos celestiais por suas ações, onde ele perfurara os véus do mistério para descobrir exatamente o que eles temiam do mundo perdido que os fez clamar por sua destruição. Mas neste momento, para o mundo dos magos que estava próximo, inúmeras ideias flutuaram na mente de Noah quando ele finalmente levantou a cabeça e encontrou o olhar impassível do grão-mestre. Este discípulo é um pouco excêntrico, e só cheguei onde estou hoje olhando as coisas de vários ângulos diferentes. Não tenho absolutamente nenhum problema em cumprir a missão de destruição do mundo responsável pelo caos futuro que permitiria a destruição do mundo em que nasci e de dezenas de milhares de milhões de seres. Mas e se havia outra forma de alcançar este mesmo nível de redução do caos, de salvar vidas e de instilar o medo para prevenir futuras desordens? Reticências. O grão-mestre e Athena olharam atentamente para ele enquanto permaneciam os mesmos, indicando para Noah continuar enquanto seu olhar se movia entre eles. Você mencionou que a destruição da estrela atinge todos os objetivos, exterminar os responsáveis e ao mesmo tempo enviar uma mensagem. E se pudermos enviar essa mensagem no mesmo nível, se não mais, e causar uma redução ainda maior do caos? Os olhos de Athena se abriram amplamente com essas afirmações ousadas enquanto o grão-mestre observava enquanto uma luz forte passava por seus olhos. Ele olhou para Noah enquanto falava. Deixe-me adivinhar, você quer que simplesmente enviemos nossos navios de guerra interestelares e grão-mestres celestiais para ceifar as vidas da poderosa organização líder do mundo dos magos e deixar isso como uma mensagem? Simplesmente usando uma nave de guerra Prime para simplesmente destruir a estrela. As palavras foram misturadas com um tom de repreensão de um ancião ensinando um júnior, Noah balançando a cabeça enquanto respondia com uma expressão determinada. Não envie nenhum Battleships ou Grandmasters. Para atingir o objetivo de punir os responsáveis por este caos enquanto envia uma mensagem que trará ordem através das estrelas, envie-me, um único discípulo celestial no vazio reino para tomar as cabeças dos responsáveis. Reticências. Os olhos do grande mestre se estreitaram quando ele olhou atentamente para Noah, um amplo sorriso aparecendo em seu rosto enquanto ele falava. Você percebe que os seres mais poderosos do mundo dos magos estão no auge do reino forjamento da alma. Eu nem ficaria surpreso se eles tivessem um ser a meio passo do reino de expansão de domínio para serem tão ousados a ponto de pensar que eles poderiam escapar impune de tais ações sob nossos olhos.
O poder do grande mestre celestial surgiu em ondas quando ele disse isso, suas palavras revelando o próximo nível acima do forjamento da alma, que era a expansão de domínio. Este era o mesmo reino que este único grão-mestre Vredral, que era apenas um único grão-mestre entre os muitos na sétima estrela celestial, mantinha. Do Renki Void de Noa e Atena, este ser superou a alma e ficou no auge do Renki Domínio. Com suas habilidades como celestial, alguém ficaria com medo quando percebesse o poder que lhes permitia lutar contra aqueles acima de seus níveis, já que sua presença se tornava ainda mais aterrorizante. Noa parou de pensar no reino deste ser por um momento antes de continuar. É exatamente por isso, grande mestre. Envie um único discípulo celestial do Void Frealm para destruir completamente as forças dos responsáveis. Alcançaremos o objetivo de destruir esta força e parar a guerra, enquanto enviamos uma mensagem ainda mais forte sobre o poder dos celestiais que poderia criar um único discípulo para ter o poder de exterminar a maior força de um mundo primordial. Aspas reticências aspas. Noa olhou para o olhar do grande mestre que ainda não estava convencido enquanto ele apertava sua mente em busca de mais ideias e continuava. Deixe-o saber que os celestiais não confiam apenas em seus poderosos navios de guerra para destruir aqueles que causam o caos. Deixe-o saber que mesmo um único discípulo em um humilde reino do vazio será suficiente para retificar o caos causado no nível planetário. Esta mensagem pode ser instilado ainda mais claramente ao transmitir todo este evento para as potências vizinhas que estão envolvidas nesta questão. Os olhos do grão-mestre brilharam com as últimas palavras de Noa, seu olhar sendo mais profundo enquanto ele parecia estar ponderando. Ele olhou para Noa brevemente mais tarde enquanto dizia uma série de palavras que mantinham o tom de não poder ser negado. Você é um gênio tremendamente único, então vou lhe dar esta chance como uma lição para mostrar que as coisas que estabelecemos e fizemos durante séculos são as mais eficientes. Usarei discernimento do destino quando suas ações forem feitas para ver se eles foram eficazes na redução do caos como teria sido se simplesmente destruíssemos o mundo dos magos, e você mesmo pode verificar isso assim que terminar. A figura de Noa se levantou enquanto ele colocava a mão direita no peito como um sinal de respeito por ter tido essa chance, o grande mestre continuando com um sorriso enquanto observava isso. Como não podemos permitir que um gênio como você morra acidentalmente, Atena ainda irá acompanhá-lo nesta missão. Afinal, haveria muitos seres acima dos seus níveis neste mundo, e isso poderia servir como um ótimo método de treinamento. Os olhos de Noa brilharam ao ouvir isso e olhou para Atena ainda impassível, que simplesmente apenas acenou com a cabeça enquanto olhava para ele com uma expressão ilegível. Transmita suas ações para os poderes circundantes, hein? O grão-mestre murmurou baixinho ao se pegar pensando que a ideia de seu discípulo era pelo menos interessante, mesmo que não funcionasse. Mas, para dar uma lição a esse gênio incrível, eles o colocariam à prova. Será que a ideia proposta seria suficiente para alcançar o mesmo nível de redução do caos e de instilar medo nas potências circundantes, ao mesmo tempo que salvaria a mesma quantidade de vidas, ou ocorreria algo completamente diferente? Um largo sorriso apareceu no rosto do ser no auge do reino de expansão de domínio enquanto ele olhava para o discípulo curvado e a valente Atena ao lado, sua mente já trabalhando e enviando múltiplas mensagens para uma mudança de planos e uma nova preparação para ser iniciado para uma missão específica. Fim do capítulo. Capítulo 342 Um conflito inevitável. Através da vastidão escura e brilhante do espaço, o mundo dos magos flutuava serenamente, sua posição cercada por numerosas estrelas, algumas delas a dezenas de milhares de quilômetros de distância e outras a mais de algumas centenas de milhares de quilômetros de distância. Era um mundo primordial conhecido por seu poder e uso único de magia rúnica e linhagens sanguíneas pelos muitos magos que o povoavam. Neste momento, porém, uma atmosfera pesada cercou o mundo dos magos, como na localização central da Ordem da Serpente Negra, a organização que estava no auge do poder no mundo dos magos. Uma reunião estava acontecendo enquanto alguns seres estavam correndo de um lado para outro ativamente.
Em um enorme castelo com vários níveis de altura, um mago de cabelos escuros e olhos vermelhos brilhantes estava sentado no assento central, enquanto ao seu redor havia uma variedade de magos de cores diferentes, cada um palpando com seus próprios níveis de força. Ela estava ouvindo a discussão agitada de seu povo enquanto seu olhar estava frio, um traço de raiva sendo visível em seu rosto. Quieto! Sua única palavra fez com que a sala movimentada ficasse em silêncio enquanto todos olhavam para ela. Ela olhou para cada um dos rostos deles e pôde observar um traço de medo, e esse medo não foi causado por ela. Este é um problema entre nós e outro mundo, os celestiais não interviriam em algo assim. Quanto ao mundo do cultivo, apenas meu poder pode resistir contra todos os 3 mestres da seita que ainda estão lutando pelo controle daquele mundo, então esta guerra sem dúvida terminará a nosso favor. Suas palavras foram nítidas e claras, esclarecendo alguns dos olhares dos magos na sala, enquanto alguns permaneceram não convencidos. Houve alguns rumores de que um discípulo da seita astral profunda se juntou às fileiras dos celestiais. E se isso causar sua intrusão? A mulher de cabelos escuros com olhos vermelhos penetrantes que era a líder da Ordem da Serpente Negra que governava o mundo dos magos, a Rainha Serpente Kaara, olhou para o poderoso mago no reino do forjamento da alma que havia falado. Este era um dos poucos seres em um nível semelhante ao dela e ainda teria coragem de falar o que pensava. Ela respondeu enquanto seu corpo se mexia amorosamente no assento central. Todos vocês temem demais os celestiais. Eles se preocupam demais com sua reputação para agir em um mundo primordial agora, e a expansão negra os mantém bastante ocupados, pois já posso sentir o cheiro dos sinais de uma guerra que se aproxima. Temos não a necessidade de se preocupar. O que estamos fazendo não está muito longe do que os celestiais fizeram com a raça élfica para criar os punidores. Os poderes circundantes só perceberão sua hipocrisia se agirem contra nós com esse raciocínio. Continuaremos construindo nossas forças com os corpos de cultivadores que obtivemos até agora, e obteremos ainda mais corpos na guerra que deverá começar plenamente nos próximos dias. Uma aura vermelha invisível permeava-a enquanto aliviava o medo dos seres ao redor, seu olhar era de extrema fome de poder enquanto ela repetia para a sala cheia de magos. Nosso mundo e poder estão presos no nível de um mundo primordial há muito tempo, esta guerra é exatamente o que precisávamos para avançar para o próximo estágio, então aproveitaremos esta chance ao máximo. Uma ressonância de essência irrompeu quando a amorosa líder maga sacudiu o medo daqueles em sua organização, seu corpo curvilíneo se levantando enquanto seus olhos vermelhos adotavam fendas verticais perigosas que só seriam encontradas na mais vil das cobras. Prepare nossos próprios punidores. Quando a guerra começar, faremos com que os cultivadores experimentem a morte das pessoas de seu próprio mundo à medida que acumulamos ainda mais corpos. Deixaremos o nome da Ordem da Serpente Negra ressoar pelo mundo primordial, nós deve informá-los sobre a linhagem de nosso ancestral e nossa temível magia. Um discurso de mobilização continuou por mais alguns minutos na principal força que controlava o mundo dos magos enquanto se preparavam para a guerra, seus líderes não sabendo exatamente a que destino suas ações levariam. No mundo oposto que enfrentavam, os líderes das 3 seitas mais poderosas do mundo do cultivo se reuniam enquanto discutiam em tom pesado sobre o que fazer para o futuro próximo. 2 deles estavam a meio passo do reino do forjamento da alma, com apenas um deles entrando ativamente no reino da alma enquanto seu poder empalidecia em comparação com os inimigos que os enfrentavam. Mestre da seita Rudolf, porque parece ainda mais calmo do que todos nós, embora seu poder seja apenas o segundo entre nós. O mestre da seita Espada do Céu mantinha olhos penetrantes cheios de preocupação com o futuro enquanto questionava o mestre da seita Astral Profunda, que sorria misteriosamente. Eu sei que todos vocês ouviram alguns rumores desde que nossos anciãos foram um tanto irresponsáveis, mas a palavra de um de nossos discípulos centrais juntando-se aos celestiais não é falsa. Reticências. O que, verdadeiramente,
As figuras dos dois mestres da seita levantaram-se e soltaram exclamações exaustivas enquanto seus rostos mudavam para a felicidade, como se fossem seus próprios discípulos da seita que se juntaram aos celestiais. Mas eles sabiam o que isso significava. Apenas se eles tivessem esse tipo de conexão com a força poderosa que supervisionava a expansão da luz, talvez essa guerra invencível contra um mundo que mantinha múltiplas potências mais fortes do que eles não fosse realmente tão desesperadora. Você enviou uma mensagem ao seu discípulo? O mestre da seita Espada do Céu perguntou apressadamente. O mestre da seita Rudolf retribuiu um sorriso enquanto falava misteriosamente. Sim, e senhores, o caminho à nossa frente é brilhante e cheio da luz dos celestiais. Reticências. As forças de um mundo sentiram alívio e êxtase ao olharem para a força que supervisionava a expansão da luz como uma força cheia de justiça e misericórdia, enquanto esperavam que aqueles que assassinaram seu povo fossem levados à justiça, enquanto um mundo tinha uma ligeira preocupação por este mesmo força, pois os chamavam de hipócritas que não ousariam se mover com todos assistindo. O que eles não sabiam era que para o conflito que se aproximava, cada ser seria obrigado a assistir a algo que ficaria gravado nos recessos de suas memórias enquanto vivessem. Fim do capítulo. Capítulo 343. Partida. Na extensa montanha da Inquirição que estava sob o controle do grão-mestre Vredral, um navio dourado que era muito diferente dos Warship.ips normalmente vistos estava decolando para o céu. Podia-se observar uma série de canhões perigosos feitos de materiais desconhecidos, as marcas rúnicas incrustadas ao redor deles contribuindo para uma sensação antiga que mostrava apenas um vislumbre de seu poder. Toda a nave tinha mais de 2 quilômetros, suas cores contrastantes de vermelho e dourado estampadas em sua aparência retangular lisa tornando-a atraente ao passar pela camada protetora da 7ª estrela celestial e disparar para a vastidão do espaço. Nesta nave interestelar especializada que era chamada de nave de guerra primordial, Noah estava parado ao lado de uma garota com uma aura brilhante que só era realçada por sua pele bronzeada que não parecia conter uma única mancha. Ela segurava cabelos escuros e lisos amarrados em um rabo de cavalo simples, acrescentado ainda mais a esse visual simples, já que ela adornava apenas um manto vermelho. Atrás deles, na sala que abrigava o comando central da nave de guerra principal, o grão-mestre Vredral podia ser visto usando fragmentos de sua energia expansiva para impulsionar a nave para frente, à medida que ela se tornava um raio de luz na vastidão do espaço. Seu olhar ponderado estava nas costas do estupendo gênio que havia virado a cabeça de muitos na 7ª estrela celestial, seu potencial rapidamente fazendo com que aqueles nos escalões superiores o comparassem a Atena e aos planos que tinham para ela. Semelhante aos príncipes da guerra, eles perceberam que Crixus era um ser que possuía um destino nobre, uma posição que poucos ocupariam nos séculos que se passaram. Aqueles com destino nobre ocupavam posições muito distintas, pois era extremamente difícil discernir seu futuro, tornando crítico criá-los bem aos olhos do celestial. Vredral só deu a este jovem celestial a chance de tentar seu novo método de reduzir o caos no conflito que se aproximava por esse motivo, pois ele sabia da imprevisibilidade que aqueles com um destino nobre poderiam trazer. Serviria de lição caso ele falhasse, e na eventualidade de seu método reduzir o nível de caos e mortes tanto quanto o que eles planejaram originalmente com a destruição completa do mundo dos magos. Um sorriso apareceu no rosto do grão-mestre com esse pensamento enquanto observava Crixus virando-se e falando com Atena. A agora calma aura de celestial de Noah ricocheteou em seu corpo enquanto as abundantes linhas do destino traziam um ar único, seu rosto se voltando para Atena enquanto ele pescava por mais informações. Você realizou uma missão semelhante à que esta deveria ser originalmente. Você supervisionou a destruição de um mundo inteiro. Uma luz indiscernível cruzou os olhos de Atena ao ouvir isso, olhando para a vastidão do espaço em constante mudança enquanto respondia calmamente. Uma vez antes, em um grande mundo que tinha o nome de Mundo Perdido. Oh, o que suas forças fizeram! Um olhar interessado apareceu no rosto de Noah enquanto ele ouvia atentamente para finalmente entender a história do motivo da destruição do Mundo Perdido.
O mundo foi trazido à nossa atenção pela primeira vez por causa dos seres de alguns outros mundos com os quais eles travaram escaramuças, chegando ao nosso conhecimento que eles estavam criando itens amaldiçoados que iam diretamente contra as leis universais, para garantir o veredicto de destruição, mas quando um grão-mestre usou discernimento do destino, neste mundo, eles encontraram um destino terrível que surgiria neste mundo. Eles previram que um ser surgiria para inaugurar uma nova regra acima deste mundo perdido, passando a usar os itens amaldiçoados criados neste mundo para inaugurar uma era de caos em toda a expansão da luz. Reticências. A mente de Noah estremeceu brevemente ao ouvir essas palavras, muitos pensamentos passaram por sua mente enquanto ele continuava a ouvir. O veredicto para a destruição do mundo foi dado logo depois, a missão de supervisioná-lo recaiu sobre meus ombros. Tivemos sucesso em reduzir o caos com sua destruição, sem que mais informações pudessem ser apuradas após sua destruição. Noah externamente acenou com a cabeça para fora enquanto uma série de pensamentos iam e vinham rapidamente em sua mente. As palavras de Atena possivelmente tinham um significado chocante enquanto se repetiam em sua mente, uma grande questão aparecendo, pois mesmo que ele não quisesse se considerar muito bem, ele era provavelmente o ser que os celestiais previram para assumir o reinado dos perdidos. Ord depois que ele derrotou Baal, usando seus motores mundiais como ele já estava planejando neste momento. Esse pensamento parecia ridículo, mas também era o mais direto. Através do discernimento do destino, os celestiais previram que ele chegaria ao poder, e quase conseguiram matá-lo no mundo perdido, se não fosse por um mestre da seita Inuit em particular. Reticências. Noah adotou um olhar pensativo enquanto olhava para a vastidão mutável do espaço enquanto a nave de guerra principal em que estavam se aproximava cada vez mais do mundo dos magos, uma variedade de sentimentos percorrendo sua mente quando ele percebeu, mesmo que fosse não é culpa dele, a razão pela qual os celestiais destruíram um mundo inteiro com bilhões de seres foi por causa dele. Esse pensamento permaneceu em sua mente enquanto ele tentava superar isso e olhar para o futuro. Ele não podia mudar o que aconteceu então, mas estava tentando ver as possibilidades de mudar as coisas agora. Havia outro mundo em um futuro próximo que estava marcado para a morte, e este também tinha uma força singular que era o alvo dos celestiais. Para amarrar todas as pontas soltas, interromper permanentemente o ciclo de caos e enviar uma mensagem de medo aos poderes circundantes para reduzir qualquer desordem adicional, os celestiais aceitariam a perda de alguns bilhões de vidas. Justificaram isto porque se não agissem, o caos que se iria desenrolar causaria dezenas de milhares de milhões de vidas. Noah sabia que eles não estavam errados, já que ele mesmo havia confirmado isso com discernimento do destino. Mas, ele simplesmente não queria que aqueles que eram completamente inocentes encontrassem seu mundo colocado sob um bloqueio espacial enquanto observavam a destruição se aproximando. Ele não queria uma repetição do mundo perdido, onde salvou o mestre do oceano e dezenas de milhares de pessoas, de outros na Atlântida, mas deixaram para trás mais milhares de milhões. Neste breve momento, sua humanidade empurrou para trás a linhagem cada vez maior do progenitor vampiro que gradualmente o tornou mais frio e calculista, já que agora ele estava focado em alcançar o mesmo objetivo dos celestiais, mas através de meios diferentes que não exigiam a destruição de uma estrela inteira e de todos os que nela estão. Mas este caminho possível seria muito mais sangrento e muito mais cruel para os instigadores que teriam acabado de enfrentar mortes rápidas. Um olhar de determinação tomou conta de seu rosto enquanto ele olhava para frente, a realidade do passado e do futuro muito mais clara em sua mente. Fim do capítulo. Capítulo 344. Um espetáculo para todos verem. O navio de guerra principal era muito mais rápido do que as naves em que Noah estivera antes, onde em apenas algumas horas eles estavam se aproximando da localização do mundo dos magos. O contorno deste mundo primordial era um pouco maior que o mundo do cultivo, uma fina barreira envolvendo-o parecia pronta para quebrar a qualquer momento. Era menos uma proteção e mais uma mensagem de que eles detinham o poder e a força para erguer qualquer tipo de barreira sobre o seu mundo.
A nave de guerra primordial, que era capaz de destruir estrelas inteiras, apareceu perto do mundo dos magos silenciosamente, seu enorme tamanho de mais de 2 quilômetros empalidecendo em comparação com a grandeza de um planeta inteiro, mas as armas que mantinha ainda eram aterrorizantes. No instante em que apareceu, o grande mestre Vredral bateu calmamente em algumas coisas em um cristal vermelho conectado ao navio de guerra primordial, suas muitas armas travadas e carregadas enquanto algumas armas especializadas liberavam uma película de luz dourada para rapidamente começar a envolver todo o mundo dos magos. A rainha Cobra Kaara, que estava supervisionando as operações contínuas no mundo dos magos, foi a primeira a sentir as mudanças, pois sua consciência era muito mais sensível do que outras, percebendo um segundo depois que um bloqueio espacial estava se espalhando rapidamente por todo o mundo dos magos. Seu rosto ficou pálido quando seu olhar disparou para o céu, perfurando as camadas enquanto os olhos de cobra localizavam um enorme navio com marcas rúnicas e armas que fariam com que o medo se infiltrasse na alma de qualquer ser conhecedor. A nave que se elevava sobre o mundo dos magos empalidecia em comparação com o tamanho do mundo, mas seu significado fez com que a rainha serpente visse uma imagem como se esta única nave fosse maior que todo o planeta. Isso porque esta nave de guerra primordial era conhecida e temida entre os poderes conhecedores da expansão da luz. Era a única peça de tecnologia exclusiva dos Celestiais, seu poder era incomparável, pois quando pilotado pelos poderosos grão-mestres que compunham as fileiras dos Celestiais, esta nave poderia devastar mundos inteiros. Este navio de guerra primordial só poderia ser pilotado por um ser no reino de expansão de domínio, o nível de energia necessário era imenso para qualquer pessoa inferior. Juntamente com esta exigência de energia, a essência única dos Celestiais era necessária antes que alguém pudesse chegar perto desta arma espetacular de destruição em massa. Sua aparição acima do mundo dos magos significava apenas uma coisa, e a rainha serpente que estava no topo da Ordem da Serpente Negra entendeu isso quando seu rosto pálido ficou furioso. Hipócritas! Ela gritou em direção ao nada enquanto as outras potências do mundo dos magos rapidamente notaram a situação, seus olhares se voltando para o desespero enquanto entendiam o que estava prestes a acontecer. Não, eles não podem. Sentimentos terríveis de terror começaram a se infiltrar nos corações de muitos seres poderosos em todo o mundo dos magos, enquanto eles esperavam que uma cena horrenda ocorresse no momento seguinte, mas minutos se passaram e nada mais além do sólido bloqueio espacial que cobria todo o planeta apareceu depois disso. Alguns respiraram mais aliviados enquanto tentavam enviar comunicações a seus aliados para ver se algum seria capaz de parar as mãos dos celestiais que haviam aparecido acima do mundo dos magos, mas nenhuma comunicação entrava ou saía deste mundo trancado enquanto observavam, impotente. A horrenda ativação de armas que eles temiam ao longo dos anos não foi ativada, pois o coração pulsante da rainha serpente ainda mantinha uma expressão furiosa enquanto ela olhava para o céu. Sua expressão permaneceu de raiva, pois não parecia que ela temesse a morte se ela viesse para ela. Muitas das potências do mundo dos magos observaram qual seria seu destino em meio à atmosfera desesperadora enquanto observavam uma enorme tela ilusória começando a se materializar logo acima do mundo dos magos. Esta tela era enorme em tamanho, ultrapassando até mesmo o tamanho do navio de guerra primordial, já que qualquer ser no nível do vazio ou superior seria capaz de observar as coisas com clareza, desde que focassem nos céus. A imagem na enorme tela ilusória tornou-se mais clara em poucos segundos, quando observaram que era o ponto de vista de duas figuras vestidas de vermelho. Um era um homem de cabelos escuros que mantinha uma expressão calma, o outro era uma mulher de pele escura que tinha um rabo de cavalo apertado balançando corajosamente atrás dela enquanto seus olhos brilhavam com a luz enquanto aguardavam ansiosamente o que a tela estava mostrando, que era simplesmente a visão desses dois seres enquanto eles olhavam para o mundo dos magos do navio em que estavam. Esta tela mística ilusória não apareceu apenas diante dos olhos das poderosas forças do mundo dos magos, outra igual apareceu acima do mundo do cultivo. Outro apareceu no submundo, outro apareceu no mundo autômato,
A tela ilusória mostrando o ponto de vista de dois celestiais de túnica vermelha estava sendo retratada em muitos dos mundos primordiais circundantes que mantinham conexões de alguma forma com o mundo dos magos, e o mundo do cultivo, acrescentado até mesmo outros mundos primordiais que simplesmente continham muitas potências. A lua solitária, o globo infantil, os territórios da tempestade, o arquipélago ardente, o mundo Flameborn. Numerosos mundos Prime foram apresentados a esta enorme tela ilusória que mostrava dois seres olhando para o expansivo mundo dos magos. As potências conhecedoras desses mundos sentiram uma atmosfera misteriosa ao reconhecerem o que as vestes vermelhas significavam. Sua suposição confirmou o momento em que essa capacidade ridícula de permitir uma tela ilusória como essa retratava um ambiente totalmente diferente, centenas de quilômetros de distância, acima de seus mundos, confirmando tudo de seus pensamentos enquanto se perguntavam quem havia merecido a ira dos celestiais. O que eles não sabiam era que, para tornar isso uma possibilidade, o grão-mestre Vredral havia instruído numerosos celestiais a dirigirem naves de guerra interestelares além da nave de guerra principal em que ele estava com Crixus e Atenas para se moverem para os numerosos mundos principais no quadrante circundante que o mundo Magus estava dentro. Isso equivalia a dezenas de naves de guerra interestelares sendo espalhadas para cobrir as distâncias de mais de 100 mundos primordiais que tinham conexões ou sabiam do mundo Magus e do mundo do cultivo, bem como da guerra, que estava se formando com esses dois poderes no centro. Esses numerosos navios possuíam tecnologia semelhante ao que Noah os observou fazer fora das portas do primeiro reino do inferno, a tecnologia para retratar uma tela ilusória para muitos verem. Essa mesma tecnologia estava sendo usada agora, enquanto vários navios atravessavam perto de vários Prime Worlds para retratar uma tela ilusória que mostrava um vídeo com extrema clareza. O grande mestre ficou ligeiramente interessado quando Noah explicou mais detalhadamente como ele queria seguir seu caminho diferente que não era a destruição de todo o planeta, e que era dar um show. Para evitar a destruição de um mundo inteiro e, ao mesmo tempo, derrubar os responsáveis e, ao mesmo tempo, alcançar o objetivo do Celestial de usar o medo para reduzir o caos crescente. Noah faria um show para todos verem. Fim do capítulo. Capítulo 345 Santos Misericordiosos, Tiranos Cruéis. Muitos dos seres que viam a tela acima dos céus de seus mundos reconheceram a imagem da princesa da guerra que já era amplamente conhecida, aquela que se tornou ainda mais conhecida recentemente ao ocupar o primeiro lugar na recente caçada infernal. Alguns reconheceram a imagem de Crixus, sendo principalmente aqueles no mundo do cultivo enquanto observavam com olhos brilhantes enquanto este discípulo aparecia grandiosamente na tela. No submundo, a curvilínea Helena foi cercada por forças de vampiros puro sangue enquanto eles olhavam com o rosto solenemente, seu olhar apaixonado pousou no homem de cabelos escuros enquanto luzes intensas brilhavam em seus olhos. Havia um pequeno pinguim miniaturizado sentado em seus ombros enquanto seu bico subia alto, seus olhos redondos tentando focar na tela acima, já que sua essência do Reino Santo não conseguia ver a imagem tão claramente. As figuras monstruosas dos outros precursores que realizaram diferentes transformações após absorverem as linhagens de vampiros também estavam observando a tela acima deles, com alguns perdendo-a, pois estavam no reino infernal junto com o abominável Imperador Lich continuando a acumular pontos de habilidade. Seus olhos olharam para essa estupenda tela ilusória quando algo finalmente mudou. O mundo dos magos semeou uma enorme quantidade de caos e recebeu o veredicto de destruição há muito tempo. Mas, uma voz retumbante começou a ecoar na tela ilusória, espalhando-se pelos mundos-alvo que o grão-mestre Vredral queria espalhar a mensagem como ele continuou a falar. Meu novo discípulo queria tentar as coisas de uma maneira diferente e trazer justiça usando um caminho totalmente novo. Isso é o que você está prestes a assistir, justiça para aqueles responsáveis por semear o caos, e o retorno da ordem e do equilíbrio a partir dele. Suas palavras terminaram quando os rostos de muitos seres poderosos ficaram sombrios, seus olhares se fixaram totalmente nos eventos que começaram na tela enquanto uma sensação de desconforto se espalhava por toda parte.
Os discípulos que decretarão este veredicto serão Atena e Crixus, discípulos do reino do vazio que descerão ao mundo dos magos para levar a justiça às forças responsáveis por este caos. Reticências. As figuras influentes e poderosas ficaram interrogativas pela primeira vez, pois pensaram que tinham ouvido algo errado. Eles sabiam que a força que controlava o mundo dos magos era a Ordem da Serpente Negra, uma organização poderosa que mantinha inúmeras potências do reino do vazio, e até mesmo alguns seres no reino do forjamento da alma que estavam no topo. Para cumprir este veredicto dos celestiais, apenas 2 discípulos do reino vazio estavam sendo enviados para combater todas essas forças. Olhares céticos começaram a aparecer entre os rostos de muitos seres nas estrelas enquanto eles se perguntavam exatamente que tipo de mensagem os celestiais estavam tentando enviar com esta ação. No enorme navio de guerra primordial em que Noa e Atena estavam, uma pequena porta se abriu na frente deles enquanto seus corpos eram envolvidos pela aura do reino do vazio, suas figuras flutuavam serenamente enquanto começavam a voar em direção ao mundo dos magos. Esta imagem fez com que os olhos de muitos perdessem o ritmo quando perceberam que os celestiais estavam realmente falando sério sobre enviar 2 discípulos talentosos ao reino do vazio para enfrentar potências que alcançaram o reino do forjamento da alma. Eles observaram com muita atenção enquanto a tela ilusória seguia de perto o ponto de vista de Noé e Atena, as características do mundo dos magos se tornando cada vez mais claras à medida que suas figuras desciam e passavam pela película dourada de luz que agora cobria a totalidade do mundo, o mundo. Esta barreira de luz dourada não apenas impedia movimentos espaciais, qualquer ser que tentasse ultrapassá-la sem a permissão do especialista em expansão de domínio que pilotava o navio de guerra primordial descobriria que suas ações eram em vão, pois a barreira trancava tudo completamente. No instante em que as figuras de Noa perfuraram a estratosfera do mundo dos magos, elas começaram a descer em uma direção específica enquanto Noa e Atena usavam discernimento do destino para ver de onde se originava a aura de caos. Suas descobertas os levaram diretamente às terras centrais do mundo dos magos, onde a Ordem da Serpente Negra estava localizada. Estrondo. Seus corpos tremiam com essência enquanto disparavam com força rapidamente, logo chegando aos céus acima dos grandes edifícios de uma capital agora tensa. Na vanguarda dessas forças, a rainha serpente olhou para Noa e Atena com um olhar de furiosa relutância enquanto sua aura transbordante começava a subir de seu corpo de uma forma enlouquecedora. É assim que vocês, hipócritas, desejam nos humilhar? Enviando discípulos fracos para enviar a mensagem de sua força. Sua voz estava misturada com veneno, pois ela nem estava falando diretamente com Noa e Atena, simplesmente falando na direção deles, pois suas palavras eram dirigidas aos celestiais e a todos aqueles que ela conhecia que provavelmente estariam assistindo a uma tela ilusória semelhante à que eles estavam vendo. Vocês não veem? Esses celestiais hipócritas não têm bússola moral. Eles matarão quem quiserem sob o nome da justiça e da ordem. Nesta expansão de luz, eles são simplesmente tiranos. Pode ser o meu mundo alvo hoje, mas o que é para impedi-los de fazer a mesma coisa com seus mundos a seguir? O que os impedirá de proclamar um veredicto de destruição no mundo Flameborn ou no submundo em alguns dias? Sua relutância foi retratada em sua voz quando sua figura foi flanqueada por 2 seres de posição semelhante à dela. Um era um homem de meia idade com sobrancelhas franzidas e uma estatura alta, o outro era uma mulher semivestida no auge da sua juventude que tinha um olhar venenoso semelhante no rosto. Os muitos mundos que foram mostrados aos eventos que ocorreram no mundo dos magos refletiram quando ouviram as palavras do líder da Ordem da Serpente Negra, sendo Atena quem respondeu, pois ao seu redor, numerosos guardas empíreos começaram a aparecer em massa. Nós, os celestiais, não nos importamos se você nos vê como santos ou tiranos abomináveis. Estrondo. Uma tonalidade dourada cobria os céus acima deles, já que dezenas de milhares de linhas do destino mal podiam ser discernidas por aqueles proficientes em destino, outros simplesmente viam a aura que Atena carregava aumentar ilimitadamente à medida que as numerosas figuras douradas que ela invocava se transformavam em raios de luz que se fundiam em o corpo dela.
O que nos importa é a ordem e o equilíbrio desta expansão de luz, o equilíbrio deste universo cada vez mais caótico. Uma luz dourada brilhante brilhou quando as luzes douradas terminaram de se fundir nela, a aparência de uma figura resplandecente coberta da cabeça aos pés com uma armadura dourada, asas de luz expansivas e brilhantes e um martelo dourado pulsante fazendo sua aparição, apontou-se para os três, figuras para as quais o destino apontava o maior caos, essas mesmas figuras que estavam sendo rapidamente cercadas por numerosos seres no vazio e no Reino Santo para protegê-los por todos os lados dos atacantes nos céus. Todos vocês semearam discórdia e caos nas estrelas circundantes, e seu veredicto é morte. Estrondo. Uma luz brilhante brilhou quando ela terminou essas palavras, Noah olhando para os milhares de seres que ele podia sentir acima deste único edifício central onde a rainha cobra estava na vanguarda, dezenas de milhares mais se movendo em torno desta base central dos magos que todos mantinham uma aura de caos em seus corpos. Acompanhando suas fileiras estavam os corpos sem vida de numerosos cultivadores que usavam mantos que escondiam suas feições, muitos deles misturando-se às fileiras dos magos enquanto seguiam sem vida seus comandos dados. Noah observou tudo isso enquanto suspirava e começava a convocar vários guardas empíreos, comprometendo-se a salvar totalmente este mundo mago da destruição completa. Mas para ele ser capaz de fazer isso, ele teve que tingir suas terras centrais de vermelho com o sangue de todos os responsáveis por iniciar esse caos. Fim do capítulo. Capítulo 346 Serpente Alada Devoradora. A rainha serpente Kaara que estava no topo do mundo dos magos olhou para as figuras douradas brilhando com a luz enquanto a ideologia dos celestiais atingia seu coração com extrema precisão. Eles não se importavam com a forma como eram percebidos, desde que os seres os temessem e obedecessem, desde que soubessem do seu terrível poder, isso era tudo que importava. Sua expressão furiosa suavizou-se quando logo se tornou desprovida de emoções, seus sentidos captando os muitos magos que estavam agrupados por todo o aglomerado de base central ao seu redor enquanto se preparavam para lutar contra os dois celestiais invasores. Olhando para esta cena, algo parecia ter clicado na mente da rainha serpente enquanto palavras desprovidas de emoções deixavam seus lábios vermelhos enquanto seu corpo começava a borbulhar com poder. Assim seja, serpente alada devoradora, estrondo. Uma luz vermelha disparou para os céus quando uma habilidade foi lançada, uma imensa aura transbordando de poder no reino do forjamento da alma foi liberada de forma enlouquecedora. Essa aura tinha um significado que podia ser sentido por todos os seres ao redor, já que aqueles que estavam no reino do forjamento da alma começaram a fortalecer suas almas de forma estável, a aura de poder que eles liberaram fez com que uma pressão coagulante descesse sobre aqueles que estavam contra eles. Este era o poder da alma, uma força obscura que poucos conseguiam compreender. Mas os seres que a rainha cobra enfrentou possuíam técnicas ainda mais temíveis que lhes permitiam usar a lei suprema do destino, as numerosas linhas do destino que condensavam em seus corpos, dando-lhes a capacidade de infligir dano à alma, bem como conceder-lhes um nível de proteção que ninguém mais tinha. A aura da rainha cobra continuou a transbordar enquanto Noah observava seu corpo começar a se expandir rapidamente, numerosas escamas vermelho escuras com metros de espessura aumentando a uma velocidade alarmante quando este ser começou a se transformar em uma criatura monstruosa. Em ambos os lados de sua figura em expansão, dois magos flutuavam nos céus enquanto olhavam para a transformação da rainha serpente, suas expressões eram de relutância enquanto se voltavam para as figuras cintilantes de Noé e Atena, e ainda mais acima, para o horrível navio de guerra que poderia desintegrá-los e a todo o seu planeta. Eles não temiam os dois seres do reino vazio nos céus, pois estavam confiantes em seu próprio poder no reino do forjamento da alma, mas o que eles temiam eram as ações que esses celestiais acabariam por tomar quando matassem os dois discípulos no ar. Eles sentiram como se uma aura de morte estivesse se aproximando deles enquanto seus olhares se concentravam na enorme nave que mal era discernível no espaço, mas seus olhares estavam na direção errada, pois isso definitivamente não seria a causa de suas mortes.
Os dois magos ativaram suas próprias habilidades de linhagem sanguínea enquanto seus corpos também se expandiam e começavam a mudar, numerosas escamas se espalhando enquanto uma mantinha uma aura totalmente negra, com outra brilhando com uma luz vermelha enquanto seus tamanhos rapidamente explodiam para dezenas de metros. Os numerosos seres poderosos que observavam os mundos usavam rostos sombrios nesta demonstração de poder. As telas ilusórias acima de suas estrelas mostravam a forma majestosa em que o líder do mundo dos magos havia se transformado, e era a forma terrível de um expansivo dragão alado de 9 cabeças. Serpente. Roar. O ar tremeu com os rugidos retumbantes de suas numerosas cabeças enquanto a serpente alada devoradora flutuava magnificamente no ar, suas 9 cabeças balançando ameaçadoramente enquanto cada uma brilhava com sua própria cor que simbolizava o controle especializado de múltiplos elementos. Muitos assistiram a esse poder esmagador no reino do forjamento da alma enquanto afirmavam que os oponentes enviados pelos celestiais eram extremamente incompatíveis. Eles conheciam o poder do ser chamado de Rainha Cobra por meio de rumores e espiões, mas nunca testemunharam isso de perto, pois sua grandeza era claramente retratada nas telas ilusórias acima das numerosas estrelas. Isso foi confirmado ainda mais quando sua voz retumbante, misturada com um poder assustador, soou como se ela estivesse bem na frente deles. Se aquele grande mestre hipócrita acima não descer para me enfrentar, então ele pode simplesmente vir recolher os corpos de seus discípulos junto com os meus. Sim, a serpente alada devoradora flutuando no céu sabia que com a intrusão dos celestiais, ela, junto com todas as suas forças, enfrentaria a morte deles hoje. Mas ainda assim, em meio a esse terrível sentimento de injustiça e desespero diante de um poder maior vindo do nada e jorrando o que parecia besteira em seus ouvidos, eles não puderam fazer nada para impedi-lo e tiveram que simplesmente aceitá-lo. Então eles aceitariam isso, mas também derrubariam outros, especialmente os discípulos dos responsáveis. Os numerosos olhos da serpente alada devoradora focaram nas figuras douradas cintilantes de 2 seres parados a menos de 1 quilômetro de distância dela, seu corpo tremendo com quase 40 metros de tamanho tremendo de poder enquanto era unido lado a lado por 2 corpos alados um pouco menos temíveis. Serpentes. Os 2 magos do reino de forjamento da alma que estavam ao lado dela se transformaram em uma serpente alada negra e uma serpente alada flamejante enquanto cada um deles adotava suas próprias formas espetaculares que eram apenas alguns metros menores em tamanho que a dela. A serpente alada negra tinha gavinhas de escuridão rolando através de suas escamas enquanto seu corpo pulsava com poder ameaçador, enquanto a serpente alada flamejante tinha chamas derretidas jorrando por todo o seu corpo, aumentando rapidamente a temperatura do ambiente. Uma sensação avassaladora de força foi liberada deles lentamente, as lacunas nos céus começaram a ser preenchidas com inúmeras formas e cores diferentes de cobras e basiliscos que mantinham expressões assustadoras. As forças da Ordem da Serpente Negra retiraram completamente o medo enquanto usavam o poder de suas linhagens para se transformar em um exército assustador de uma variedade de serpentes temíveis. Os céus logo ficaram cheios de pontos de seres da base central de poder do mundo dos magos, seus números se aproximando de dezenas de milhares, variando de lendários até o reino do vazio. Entre suas fileiras, os cultivadores mortos desprovidos de almas que foram transformados em seres semelhantes aos punidores do celestial estavam preenchendo as lacunas desses magos ferozes. Estes eram apenas os membros da Ordem da Serpente Negra que detinham o poder acima do rank lendário, com outros milhões que detinham níveis de poder mais baixos espalhados pelas terras centrais do mundo dos magos enquanto observavam o desenrolar dos acontecimentos com incerteza e medo. Liderando as forças reunidas no céu, na vanguarda estava uma serpente alada devoradora no auge do reino do forjamento da alma, seu poder aparentemente sendo capaz de transbordar para o próximo reino a qualquer momento. Flanqueando seus 2 lados estava uma serpente alada negra e uma serpente alada flamejante que tremiam com as energias elementares de suas respectivas linhagens. Os seres mais poderosos do mundo primordial que era conhecido como Mundo dos Magos, os magos da linhagem sanguínea da Ordem da Serpente Negra que todos sabiam em seus corações que a morte estava chegando para eles nas mãos dos celestiais,
eles estavam todos totalmente preparados e transformados quando seus olhares irritados e desesperados se voltaram para os dois seres flutuando calmamente em frente a eles. Diante desse exército cada vez maior, as figuras douradas de Atena e Noé ergueram suas armas para a frente, seus olhos brilhando de confiança, pois não pareciam pensar que essa tremenda força fosse alguma coisa. Fim do capítulo. Capítulo 347. Lâminas brilhantes perfuram os céus. As numerosas forças de vários mundos primordiais assistindo a esta cena retratada do ponto de vista de Noé e Atena acharam de tirar o fôlego observar como eles podiam observar tão claramente a convergência da essência do exército das muitas serpentes em frente a esses dois seres. Em seus corações, eles sabiam que nunca quiseram estar nesta situação em suas vidas. No entanto, os dois seres que enfrentavam este terrível exército mantinham olhos calmos enquanto um brilhava com um ouro resplandecente, seu corpo coberto por uma armadura dourada completa e asas douradas brilhantes onde apenas seus olhos inabaláveis podiam ser vistos. O outro tinha uma aparência ainda mais única enquanto um manto dourado cobria-o majestosamente, de suas costas a aparência de grandiosas asas de penas de ouro branco irrompendo em uma gloriosa variedade de cores enquanto seu rosto era de calma. Os dois celestiais não se incomodaram com esta tremenda cena de um exército inteiro à sua frente. No navio de guerra primordial flutuando acima do espaço do mundo dos magos, o grão-mestre estava observando esta cena de perto, seu poder pronto para entrar em ação a qualquer momento se algo desse errado. Mesmo que parecesse que suas ações de permitir que Atena e Crixus entrassem no mundo dos magos fossem fáceis de organizar, ele teve que enviar mensagens a vários grão-mestres antes de conseguir o que queria. Ele afirmou que esta experiência seria apenas para fins de treinamento desses dois discípulos exemplares, e que nenhum dano lhes aconteceria sob sua supervisão. Assim, ele observava com olhos ainda mais interessados do que as numerosas forças que observavam as telas ilusórias acima de seus planetas. Morte é. A furiosa serpente alada devoradora falou em voz alta enquanto suas palavras agiam como o gatilho para o início da batalha. Imensas ondas de energia irromperam enquanto Noah observava com olhos calmos o avanço de numerosas serpentes em direção a eles. Foi uma cena de terror, pois aqueles que assistiam à distância de vários planetas distantes sentiram seus cabelos se arrepiarem diante da cena dessa força enorme avançando em direção aos dois seres flutuando nos céus. Em resposta a esta força impetuosa, Noah virou-se para Atena e perguntou a esta figura de aparência valente: devo dar o primeiro passo ou você? Sua mente continuou a ter um leve interesse por esse discípulo sênior impassível e pouco comunicativo com quem ele havia lutado várias vezes durante o último mês. Cada vez que eles lutavam, ele sempre mantinha uma vantagem sobre a batalha, já que ela se limitava ao mesmo número de linhas de destino que ele mantinha. Mas suas habilidades, que foram totalmente aprimoradas com pontos de habilidade e os numerosos impulsos passivos que ele recebeu de várias outras habilidades, fizeram com que ela nunca conseguisse obter vantagem sobre ele. No entanto, após o final de cada batalha, ele apenas sentia que a luta estava se tornando cada vez mais difícil para ele. Esta monstruosa Atenas estava se adaptando extremamente rápido ao seu poder, mesmo limitando-se a um número específico de linhas de destino. Nas últimas partidas de sparring, mesmo com suas habilidades aprimoradas, as partidas estavam empatadas. Este foi o talento chocante deste ser que aparentemente também possuía um destino nobre. Ele já podia ver a luz brilhante em seus olhos, o fato de que ela amava a batalha era a única coisa que ele entendia sobre ela. Os olhos de Atena estavam fixos na serpente alada devoradora, singularmente mais poderosa, que avançava em direção a eles em alta velocidade enquanto ela respondia: irmão mais novo, já que esta é uma missão que você propôs, por que você não começa e me mostra as habilidades que você não poderia me mostrar antes? Sentindo a enorme fonte de força do manto dourado que cobria seu corpo, bem como as asas gloriosas de suas costas que vieram do armamento Imperial, Noah não pôde deixar de balançar a cabeça com os aumentos insanos das habilidades ele obteve dos celestiais.
Depois de colocar o máximo de pontos de habilidade nas duas habilidades, guardas empíreos, permitiu que ele convocasse 6 seres feitos de luz imensa, já que, armamento empíreo, concedeu-lhe um aumento de 30% em dano de alma, dano físico, velocidade e defesa para cada guarda empírea que ele absorveu. Isso concedeu-lhe um impulso chocante de 180% em todas as características acima mencionadas na forma do manto dourado que cobria ele, concedendo-lhe uma tremenda defesa e fazendo seu corpo parecer ainda mais leve do que ele pensava ser possível, ao levar em conta a habilidade filho do espaço do menor Catulo. A espada dourada e o escudo que ele segurava em qualquer uma de suas mãos também o faziam sentir como se pudesse se defender e atacar contra qualquer coisa que viesse em sua direção, essa confiança só aumentando quando ele sentiu suas linhas do destino ressoando dentro de seu corpo. Ele ainda não entendia completamente e não conseguia quantificar os impulsos dessas espetaculares linhas do destino que permitiam aos celestiais lutar contra seres de níveis mais elevados que eles, mas ele gradualmente viria a saber, com esta batalha hoje lhe garantido a chance de aprender muitas coisas. Quanto às palavras de Athena, durante suas lutas ele só usou guardas empíreos e armamento empíreo, como Atenas, e ele sabia muito bem que as próximas duas habilidades eram aquelas que poderiam causar dano de alma quando lançadas, que elas não são habilidades para serem usadas em um treino e, portanto, Noah ou Athena nunca haviam lançado essas habilidades antes. Os pensamentos de Noah se moveram rapidamente quando ele olhou para a primeira que queria tentar, confirmando as mudanças na habilidade quando ele colocou o número máximo de pontos de habilidade permitidos nela. Golpe da libertação, 5/5, limpe as almas daqueles que estão contra você enquanto você os ataca com uma lâmina da libertação. A lâmina é incorpórea e física ao mesmo tempo, concedendo mais 300% de dano físico e mais 300% de dano de alma. Limite de 5 lâminas da libertação por lançamento. Noah olhou para os números espetaculares da habilidade e a descrição adicional do número de lâminas como as numerosas figuras de serpentes mortais que avançavam em sua direção, as 3 na vanguarda sendo as mais perigosas. Um olhar impassível apareceu em seu rosto enquanto ele respirava e se preparava, pronto para testar se conseguiria derrotar aqueles do próximo nível com facilidade enquanto usava as habilidades dos celestiais, com sua mente totalmente preparada e pronta para realizar um banho de sangue. Seria o banho de sangue que salvaria este planeta, derrubando apenas os responsáveis por semear o caos abundante que se espalharia pelas estrelas. Ele sabia que estava andando em uma corda extremamente apertada aqui, pois havia se juntado às fileiras dos celestiais e estava até realizando missões semelhantes a eles, mas ele não queria estar completamente contra eles, pois não concordava com a maneira como eles fizeram coisas. Era uma linha muito tênue, e esse teste, esse banho de sangue no mundo dos magos, seria o primeiro passo para ver se ele poderia fazer as coisas de maneira diferente delas. Seu olhar encontrou o feroz exército de serpentes enquanto palavras leves escapavam de seus lábios. Golpe da libertação. Estrondo. Uma tonalidade dourada se espalhou pelos céus enquanto um som monótono podia ser ouvido por todos os que estavam nos arredores. A cor do ouro foi lentamente substituída à medida que pontas afiadas de lâminas começaram a aparecer dos céus. As lâminas eram enormes em tamanho, já que era possível distinguir claramente suas características físicas com dezenas de metros de largura. Eles observaram as pontas afiadas de múltiplas lâminas enquanto perfuravam a camada de nuvens e começavam a descer a uma velocidade feroz. VOOM. As lâminas perfuraram a camada de nuvens à medida que se tornavam cada vez mais pronunciadas. Aqueles que assistiam podiam ver lâminas brancas afiadas presas a punhos dourados. Essas 5 lâminas carregavam consigo uma aura dourada de justiça que parecia estar se chocando diretamente contra o exército da Ordem da Serpente Negra. O próprio corpo de Noah estava tremendo enquanto suas linhas de destino se tornavam quase imperceptíveis, sua presença aumentando ainda mais a força do golpe da libertação, pois além do aumento do dano físico e da alma, as lâminas desceram para seus alvos ainda mais rápido. A serpente alada devoradora virou os olhos para cima em choque ao sentir esse ataque estupendo que de forma alguma deveria ter vindo de alguém no reino vazio.
Isso a pegou de surpresa quando suas numerosas cabeças encararam o céu e abriram suas bocas largas e aterrorizantes, soltando enormes rajadas coloridas de energias elementares que correram para se opor às lâminas descendentes. Estrondo. Apenas o simples tamanho das lâminas da libertação fez com que os terríveis ataques de um ser que estava no reino do forjamento da alma atingissem apenas a ponta das pontas das lâminas enquanto elas pareciam estar cortadas, as próprias lâminas continuando a descer, enquanto um brilho de luz dourada os cobria, a lei suprema do destino os apoiava, não sendo capaz de ser resistida pelos ataques da serpente alada devoradora enquanto eles se chocavam contra as fileiras das numerosas serpentes enroladas nos céus. Estrondo, estrondo, estrondo. A cor dourada irrompeu e logo foi seguida por um tom vermelho sangrento, enquanto muitos assistiam com rostos extasiados e inacreditáveis ao banho de sangue que havia começado no mundo dos magos. Fim do capítulo. Capítulo 348 Julgamento inigualável. Por onde quer que essas lâminas da libertação tremendamente grandes passassem, numerosos seres, independentemente de seus níveis de poder, foram cortados, as lâminas deslizando para baixo como se estivessem cortando manteiga. Apenas os corpos tremendamente poderosos dos especialistas do reino forjamento da alma sentiram suas escamas sendo dilaceradas enquanto sofriam ferimentos graves, apenas o tamanho dessas lâminas infligia uma quantidade terrível de danos que eles nunca pensaram que seria possível no início do século, esta batalha. Enquanto as numerosas forças que observavam dos múltiplos mundos primordiais observavam, suas mandíbulas estavam abertas, quase alcançando o chão enquanto observavam o ser com asas brancas douradas e a espada e escudo dourados e brilhantes lançando uma única habilidade que continuou, para perturbar um exército inteiro. No submundo, o arrogante pinguim imperador estava sobre os ombros de Helena enquanto suas nadadeiras subiam vitoriosamente no ar, seus olhos cheios de orgulho enquanto balançava a cabeça vigorosamente. Os olhos de Helena mostraram ainda mais paixão enquanto ela observava seu progenitor vampiro lançar habilidades que ela nunca pensou que seriam possíveis para alguém como ele lançar tão perfeitamente. Este simples lançamento de Smite of Liberation foi apenas o começo de uma batalha muito, muito sangrenta, já que os olhos de Athena brilharam com a extensão destrutiva do dano causado por este simples lançamento da habilidade que permitiu que 5 lâminas da libertação descessem em comparação com aquele lâmina que ela poderia invocar com um único lançamento. Ainda mais perguntas surgiram em sua cabeça enquanto ela queria aprofundar os segredos do ser exemplar ao seu lado, mas sua sede de batalha a conquistou quando ela olhou para aquele exército desordenado de serpentes terríveis e, em vez disso, avançou em direção a elas. YAA. Seu grito retumbante agiu como um lembrete enquanto a chocada serpente alada devoradora se iluminava com inúmeras habilidades. É o uso especializado dos muitos elementos concedidos a ela por suas numerosas cabeças surgindo enquanto enormes bolas de fogo apareciam nos céus. Eles foram seguidos por uma formação afiada de lanças de gelo que ameaçavam perfurar qualquer um que se opusesse a eles. A líder da Ordem da Serpente Negra continuou a lançar inúmeras habilidades inatas enquanto sentia uma sensação inacreditável ao olhar para a figura brilhante com asas brancas. Ela afirmou que o poder dele estava no reino do vazio, mas a habilidade que ele lançou foi suficiente para ferir alguém no reino do forjamento da alma. Esta realidade inacreditável fez com que uma ponta de medo aparecesse em seu coração frio, pois isso simplesmente não fazia sentido. Ela continuou lançando habilidades enquanto enormes pedras de terra também começavam a cair, enquanto bombas destrutivas da escuridão e lâminas de vento e numerosos ataques elementares apareciam nos céus com facilidade. A serpente alada devoradora ficou enfurecida e não subestimou mais os 2 seres à sua frente, vendo a horrível cor vermelha se espalhando ao seu redor enquanto centenas de seres enfrentavam a morte apenas por aquele ataque. Um rugido de batalha soou enquanto os numerosos ataques elementais lançados por ela voaram em direção às figuras de Noé e Atena. Os 2 estavam avançando destemidamente enquanto o escudo na mão esquerda de Noah brilhava enquanto uma barreira dourada cintilante parecia envolver seu corpo.
O próprio corpo de Atena estava totalmente protegido por uma armadura de metal dourado enquanto ela entrava e saía das perigosas bolas de fogo derretidas, pedras de terra e lanças de gelo. O martelo que ela empunhava nas mãos esmagava qualquer ataque que se aproximasse dela de forma espetacular. Seu corpo pulsava com dezenas de milhares de linhas do destino. Foi uma imagem que atingiu a mente de todos aqueles que assistiam enquanto observavam duas figuras aladas tecendo em uma tempestade destrutiva de ataques elementais lançados por um mago da linhagem do reino Forjamento da Alma, seus corpos entrando e saindo sem esforço de uma forma bonita. O grão-mestre observando de cima tinha sua expressão brilhando de orgulho enquanto observava o vibrar de dezenas de milhares de linhas do destino no corpo de Atena, seu coração envelhecido olhando para o futuro enquanto esperava que um número semelhante de linhas do destino aparecesse no monstruoso corpo, gênio lutando ao lado de Atenas, que lhes mostrou mais uma vez como suas próprias técnicas poderiam ser usadas de maneira diferente. Quando se tratava de Atenas, ela só detinha o poder do reino do vazio, e no auge disso, mas seu poder foi aumentado a níveis insanos por causa das dezenas de milhares de linhas do destino que ela mantinha em seu corpo. Até o próprio Noah atualmente possuía apenas um pouco mais de 13.000 linhas do destino, mas até ele sentiu uma enorme sensação de poder delas, sem mencionar a força que Atena poderia extrair, dadas quantas linhas ela já havia condensado em sua origem. O grande mestre continuou a ponderar como esse gênio estava trazendo efeitos ainda mais exemplares das técnicas do Guardião do Destino, enquanto observava as resplandecentes lâminas da libertação desaparecerem no exército sangrento de serpentes, perguntando-se exatamente quão monstruosa era a percepção de Crixus. A princesa da guerra entrou e saiu dos numerosos ataques lançados pela serpente alada devoradora enquanto colocava mais energia no martelo dourado que carregava em suas mãos para atacar uma das cabeças da enorme serpente enquanto mirava nos seres mais fortes, no exército adversário. Estrondo. A descida de seu martelo feroz foi na verdade também um prelúdio vindo dos céus, uma lâmina de libertação brilhante com características diferentes daquelas que Noah havia lançado descendo rapidamente, tendo como alvo os muitos pescoços da tecida serpente alada devoradora. A batalha continuou explosivamente enquanto as duas serpentes aladas negras forjadoras de alma e as serpentes aladas flamejantes viraram seus olhos vermelhos para Noah, seus corpos já se movendo enquanto inúmeras habilidades destrutivas eram lançadas em sua direção. Isto foi acompanhado pelos ataques de dezenas de milhares de outros magos de linhagem sanguínea, enquanto inscrições rúnicas coloriam lindamente os céus, o produto dessas runas sendo feitiços elementais mortais que avançavam em direção à sua posição. O olhar de Noah estava impassível quando ele apontou sua lâmina para frente e lançou a segunda habilidade que ele ainda não tinha lançado depois de colocar o número máximo de pontos de habilidade permitidos nela. Julgamento, 5/5, uma declaração de morte para todos aqueles que se opõem a você é convocada. Aqueles que não conseguem se defender terão seus corpos destruídos e suas almas despedaçadas enquanto se perdem no rio do destino. A habilidade foi aprimorada ainda mais, tornando-se uma área de habilidade de ataque que afeta os seres-alvo em uma área de 100 metros. A descrição da habilidade não era motivo de zombaria, com as possibilidades de quem poderia ser afetado quando a habilidade fosse lançada quase infinitas, já que a última descrição adicionada era ridícula de se pensar. A habilidade afirmava que era uma declaração de morte para todos aqueles que estavam contra ele, então Noah empunhou a lâmina dourada de luz em sua mão direita enquanto apontava para os numerosos magos serpenteando em sua direção e simplesmente lançou a habilidade. Seu olhar pousou, no local mais central, onde os dois magos forjadores de almas estavam se movendo junto com todos os seres que o cercavam. Julgamento. Estrondo. Ele sentiu uma enorme quantidade de mana vazando de seu corpo, uma quantidade maior do que qualquer uma das outras habilidades celestiais que ele já havia usado antes, quando instintivamente percebeu que estaria exagerando e parou de fornecer mana para a habilidade um segundo depois, mas suas enormes reservas já haviam fornecido uma quantidade significativa de mana como uma área ridícula de habilidade de ataque que costumava ser para um único alvo, uma habilidade de causar dano extremamente alto que até trouxe a morte a uma aberração no reino infernal,
ganhou vida da maneira mais estupenda possível. Opa! Um único pensamento passou por sua mente enquanto os céus gritavam e tremiam com o aparecimento deste ataque. As numerosas forças poderosas que assistiam das telas ilusórias acima dos mundos primordiais, aqueles que acreditavam que não poderiam mais ficar chocados, se viram questionando sua visão quando uma habilidade de proporções ridículas se apresentou diante de seus olhos, numerosas lanças douradas aparecendo em massa, nos céus enquanto eles desciam para espetar tudo à vista com uma luz justa de julgamento. Fim do capítulo. Capítulo 349. Túnicas douradas manchadas de sangue. Das telas ilusórias que estavam acima dos muitos mundos primordiais que estavam conectados ao mundo dos magos, um local inacreditável estava se desenrolando diante dos olhos de muitas forças observadoras. Estrondo. Eles assistiram em transe enquanto o celestial alado apontava sua espada para frente, trazendo um julgamento inacreditável sobre aqueles que estavam contra ele, pois no instante seguinte, numerosas lanças douradas começaram a aparecer como se fossem agulhas nos vastos céus do mundo dos magos. Seus números eram muitos para serem contados, pois apareciam em uma área de 100 metros, suas pontas extremamente afiadas apontando para frente enquanto espetavam tudo na área de 100 metros. Espulco. Uma névoa sangrenta se espalhou um momento depois, enquanto o silêncio reinava no campo de batalha. Reticências. Um momento de silêncio veio, pois nenhum ser conseguia falar enquanto observava o incrível nível de poder. Muitos estavam se perguntando em suas mentes, seus olhos estavam pregando peças neles ou esse era realmente o poder de um ser do reino vazio. Os poderes espalhados pelos muitos primeiros mundos não foram os únicos chocados com o desenvolvimento. O grande mestre que estava assistindo à luta com a atenção extasiada no navio de guerra primordial que flutuava acima do mundo dos magos estava observando com os olhos arregalados enquanto observava mais uma habilidade que ele vinha usando há centenas de anos ser usada nas mãos deste novo discípulo genial. Essa mesma habilidade foi retratada de maneira muito diferente, na medida em que ele teve que se perguntar, seria essa a mesma habilidade? Essa era a mesma técnica que ele conhecia todo esse tempo. O ar do campo de batalha mudou com este único ataque, enquanto Athena entrava e saía das habilidades elementais destrutivas que assolavam por toda parte, sua atenção se voltou para os seres espetados em uma área de 100 metros que se tornaram sangrentos. Os únicos seres restantes eram a serpente alada negra e a serpente alada flamejante que sofreram ferimentos graves em seus corpos, a maioria deles devido ao aspecto do dano da alma proveniente do ataque de Noa, contra o qual eles não tinham muitas defesas. Os olhos de Athena brilharam com uma luz grandiosa enquanto ela queria dar uma olhada em seu irmão mais novo, que havia conseguido surpreendê-la ainda mais do que ela pensava ser possível. Mas sua atenção se concentrou no imensamente poderoso especialista no pico do reino do forjamento da alma que era a serpente alada devoradora. Sua habilidade única previa todos os ataques possíveis que seu inimigo poderia fazer antes que eles o fizessem. Isso permitiu que ela escapasse e avançasse pela batalha com facilidade enquanto começava a reger uma sinfonia de sangue. Seus ataques reinaram sobre a serpente alada devoradora enquanto ela evitava tudo que era jogado em sua direção. O ar do campo de batalha mudou para o de opressão e impotência, já que as forças do mundo dos magos realmente se encontraram no lado perdedor ao lutar contra dois discípulos do reino do vazio, cada um deles lançando ataques espetaculares e ceifando muitas das vidas de seus camaradas enquanto nenhuma única partícula de dano pôde ser vista em suas figuras douradas. Os seres que observavam através das estrelas ficaram congelados quando uma atmosfera sombria os dominou, sem entender completamente como esses dois discípulos do vazio estavam dizimando forças com uma diferença tão grande de poder. Na área de 100 metros onde a cor do céu mudou para um vermelho sangrento, a área da morte estava estranhamente silenciosa, exceto pelos dois seres do reino do forjamento da alma que sobreviveram. Seus olhares eram de medo enquanto olhavam para Noa. Esse medo veio do fato de que além do dano físico que sentiram quando inúmeras lanças afiadas produzidas pelo julgamento perfuraram seus corpos,
O dano ainda pior veio diretamente para suas almas como um tipo de dano que eles não tinham como evitar atingir suas origens. Eles olharam para a serpente alada devoradora, que parecia estar seguindo o ritmo de uma Atenas lindamente se movendo enquanto procuravam por possibilidades e exatamente o que fazer. Eles não teriam tempo enquanto os olhos de Noah examinavam todo o campo de batalha, fortalecendo seu coração enquanto ele queria encerrar e acabar com esse banho de sangue. Ele teve que controlar suas emoções ainda mais quando viu o sangue transbordante saindo dos corpos de seus inimigos, sua habilidade, Blood Gourmet, lhe dizendo que a qualidade do sangue para esses especialistas no reino forjamento da alma seria de grande qualidade. Ele respirou enquanto acalmava sua mente e, em vez disso, continuou lançando discernimento do destino, para ver todos os seres que precisavam ter suas vidas tiradas hoje, antes que o caos que ameaçava tomar conta de vários planetas fosse completamente reduzido. Para reduzir a mesma quantidade de caos que a destruição do mundo inteiro teria causado, eles tiveram que apagar a ordem da serpente negra da existência. A espada dourada cintilante em sua mão vibrou enquanto seu corpo se transformava em um raio de luz, optando por testar as habilidades de combate corpo a corpo que ele havia aprendido no mês passado enquanto lutava com a princesa da guerra e descia em direção aos dois seres do forjamento da alma, que não conseguiam decidir o que queriam fazer. Isso também seria um treinamento para garantir que ele se controlaria no campo de batalha cheio de sangue, já que ele estava apenas desempenhando o papel de discípulo celestial no momento. Rugidos relutantes foram liberados deles quando eles colidiram com a figura alada de Noah, não sendo capazes de fazer nada, pois viram pela sua velocidade que eles não podiam nem correr. Estrondo. Uma chuva de sangue irrompeu quando Noah balançou a espada dourada para baixo, os imensos aumentos de dano físico e de alma que ele carregava consigo eram mortais a cada golpe. Um único golpe de espada pousou no peito da serpente alada negra enquanto ela sentia um dano horrendo passar por sua origem. Seu corpo se iluminou com essência enquanto lanças das trevas explodiam na posição de Noah, as explosões apenas deixando aparente a barreira dourada cintilante que cobria seu corpo a partir do escudo que ele carregava na mão esquerda. Suas linhas do destino pareciam estar pulsando em seu corpo enquanto ele resistia sem esforço aos ataques da serpente alada negra, usando a espada brilhante em sua mão direita para desferir ataques ainda mais mortais. Ao mesmo tempo, a serpente alada flamejante tinha chamas ardentes ao redor de seu corpo, aproveitando esta oportunidade onde Noah estava preocupado para tentar morder sua figura dourada e cintilante. Suas muitas cabeças soltavam baforadas de fogo enquanto o calor extremo afastava qualquer ser que se aproximasse. Noah nem sequer virou seu olhar enquanto continuava a concentrar os ataques de sua espada mortal na serpente alada negra, sua mão esquerda que segurava o escudo virando-se para a serpente alada flamejante atacante enquanto ele gritava lentamente. Separar. Zing. As energias sinistras e destrutivas do éter puderam ser sentidas por um único segundo quando um raio de luz destrutiva irrompeu das mãos de Noah e cortou diagonalmente o espaço onde a serpente alada flamejante o estava atacando. Estrondo. Uma visão chocante onde numerosas cabeças da serpente alada flamejante foram cortadas com um raio de éter indo dividir todo o lado esquerdo do inimigo desavisado se exibiu, com Noah revelando seu verdadeiro alvo e soltando este ataque surpresa extremamente rápido que na verdade trouxe a morte a um ser do forjamento da alma, seu corpo dividido em dois enquanto jorros de sangue irrompiam. Choque, incredulidade, temer, reticências. O silêncio reinou enquanto a serpente alada negra rechaçando os ataques de Noah tremia de medo, seu corpo virando na outra direção enquanto rapidamente queria fugir deste terrível inimigo. Vendo como seu amigo de longa data no mesmo reino nem sequer conseguiu conter o raio destrutivo que este celestial disparou, ela não quis ficar para trás por mais tempo, pois podia sentir a nuvem da morte puxando-a em sua direção, de perto. Noah foi implacável, não desistindo quando se transformou em um raio de luz e seguiu de perto enquanto um raio de éter destrutivo era invocado mais uma vez. Separar. Zing. Numerosas cabeças voaram mais uma vez quando o especialista em Soul Rank sentiu seu corpo se partir,
uma escuridão aterrorizante nublando sua visão enquanto as mãos da morte o envolviam. A essência abundante em seu corpo, assim como a alma forte que recebeu danos horríveis das lâminas da libertação e incontáveis lanças que vieram do julgamento, não conseguiram aguentar mais enquanto sua origem se tornou ainda mais desestabilizada com o raio destrutivo de éter. No espaço de alguns segundos, a introdução de Noah da habilidade da árvore de habilidades, Lesser Cthulhu, que os celestiais o tinham visto usar antes no primeiro reino do inferno foi retirada quando ele a usou em conjunto com as habilidades aprimoradas de Fatis Guardian para ceifar rapidamente a vida de dois dos primeiros especialistas do Soul Rank. Seu olhar permaneceu impassível enquanto ele continuava a usar discernimento do destino, localizando dezenas de milhares de magos fugindo ou milhões escondidos a dezenas de quilômetros em vários locais das terras centrais do mundo dos magos enquanto a lâmina dourada em suas mãos vibrava. Ele salvaria este mundo da destruição, mas muitos dos responsáveis teriam que morrer para que isso acontecesse. Isso incluía todos os seres desta ordem da Serpente Negra. Ele permaneceu impassível depois de derrotar dois seres do Soul Rank, sua figura voltando sua atenção para os magos correndo enquanto ele se transformava em um raio de luz e voava em direção a eles. O número de seres que ele teria que matar pessoalmente seria muitos hoje, mas ainda mais teriam sido mortos se todo este planeta fosse completamente destruído pelas mãos dos celestiais. À medida que esses pensamentos passavam por sua mente, ele continuou a se lembrar de ser muito claro na linha tênue em que estava caminhando, pois parecia que estava pensando cada vez mais em processos de pensamento semelhantes àqueles com os quais ele não concordava. Ele colocou esses pensamentos no fundo de sua mente enquanto o pandemônio seguia onde quer que sua figura fosse. Os numerosos poderes que assistiam dos mundos primordiais sentiram uma sensação de opressão enquanto observavam as mortes fáceis de dois seres do forjamento da alma. Seus corações estavam apertados enquanto nas telas ilusórias que eles estavam assistindo, eles podiam ver o manto dourado cintilante deste celestial ganhando um tom vermelho enquanto ele perseguia e ceifava a vida de muitos magos, o sangue daqueles que ele derrubou enrolando-se firmemente em torno dele. Era um contraste sombrio, pois até mesmo as asas de penas brancas que irrompiam atrás dele estavam agora manchadas de sangue, o ar de brilho sagrado aumentando a sensação de tristeza e opressão de todos aqueles que assistiam. Enquanto assistiam ao banho de sangue que se seguiu no mundo dos magos, foram mostrados os rostos de dezenas de milhares de seres que seriam considerados potências. Eles seriam considerados respeitados e detentores de grandes conquistas por causa do reino que alcançaram, mas sob as mãos deste único celestial do reino vazio, eles foram cortados como se não fossem nada. Foi uma cena horrível de carnificina que muitos não veriam em suas vidas, mas os seres nos numerosos mundos primordiais foram obrigados a assistir com muita atenção enquanto eram lembrados mais uma vez da organização que estava no topo da expansão da luz. No navio de guerra primordial acima do mundo dos magos, o grão-mestre estava discernindo o destino enquanto observava este discípulo exemplar perseguir sem emoção todos os responsáveis, seu coração idoso realmente tremendo enquanto seu discernimento lhe dizia, o aspecto do medo que os celestiais queriam mostrar aos poderes circundantes estava sendo gravado nas mentes de todos aqueles que assistiam, e de uma forma muito mais memorável. Parecia que esse caminho que esse discípulo genial estava tentando, poderia realmente ser capaz de alcançar os objetivos dos celestiais sem tirar bilhões de vidas de um planeta inteiro. Fim do capítulo. Capítulo 350 Medo. Ainda outro silêncio misterioso tomou conta do campo de batalha, pois muitos seres podiam ser vistos abandonando-o, enquanto uma única figura brilhante cruzava suavemente as terras e os céus enquanto balançava uma lâmina dourada de luz. Chamas de raiva furiosa irromperam da serpente alada devoradora que estava sendo encurralada por Atena, sua aura borbulhando quando descobriu que suas forças estavam dizimadas e aqueles que restavam estavam fugindo de medo. Seu olhar olhou para a figura de Noé, cujo manto dourado agora tinha um brilho sangrento, os rios de sangue irrompendo dos corpos das numerosas serpentes que ele acabara de cortar envolvendo e diminuindo o brilho de seu manto real.
Foi um contraste terrível ver o ouro tingido de vermelho enquanto o olhar deste terrível ser continuava a perseguir as forças desordenadas e quebradas da Ordem da Serpente Negra enquanto também derrubava os corpos dos cultivadores desprovidos de almas que eles haviam obtido, ao longo de seu projeto de meses no mundo do cultivo. A realidade de que ele simplesmente matou 2 seres do Soul Rank nem parece ser registrada na mente do alado Crixus enquanto ele empunhava sua lâmina e continuava o banho de sangue. Ocasionalmente, era possível ver o aparecimento de resplandecentes lâminas da libertação perfurando os céus enquanto elas atacavam as fileiras da Ordem da Serpente Negra e causavam ainda mais destruição. A Serpente Negra Devoradora olhou para tudo isso com inacreditável desesperança enquanto suas numerosas cabeças rugiam de raiva enquanto sua voz ressoava mais uma vez. Hipocrisia, injustiça, estrondo. Seus rugidos só foram recebidos com uma de suas cabeças caindo, sendo decepada por um dos ataques de Atena quando uma lâmina de libertação desceu e cortou de forma limpa uma das cabeças. Um olhar excitante estava no rosto de Atena enquanto ela continuava a atacar este ser que estava em um reino inteiro acima dela. As dezenas de milhares de linhas de destino trêmulas em seu corpo continuavam a vibrar fortemente enquanto reduziam a energia necessária para lançar todas as suas habilidades, ao mesmo tempo em que proporcionavam aumentos horríveis em sua velocidade e dano. No canto para os olhos. Ela simplesmente observou a figura de Crixus continuando a se mover pelo campo de batalha enquanto um rio de sangue começava a se formar no solo a partir das numerosas serpentes que continuavam tendo suas vidas diminuídas. Agora havia se transformado em uma simples cena de massacre, enquanto até mesmo aqueles que assistiam dos numerosos mundos primordiais olhavam com olhos medrosos e sombrios. A imagem deste ser alado envolto em um manto dourado que brilhava com a cor brilhante e aterrorizante do sangue estava gravada nos recessos de suas memórias. Hipocrisia. Os gritos da serpente alada devoradora soaram novamente, mas ninguém prestou atenção neles. As únicas coisas que passavam por suas mentes enquanto assistiam a essa cena inacreditável de seres em um reino muito inferior dizimando dezenas de milhares de seres e até mesmo aqueles que estavam acima deles atuando claramente eram. E daí? E se fosse hipocrisia? E se fosse injusto? Diante de seres como este, diante de um único reino celestial do vazio sendo capaz de dizimar 2 especialistas em forjamento da alma enquanto continuava a chover destruição indefinidamente, o que eles poderiam fazer? Os muitos seres que assistiam dos numerosos mundos primordiais foram lembrados mais uma vez daqueles que sabiam estar olhando para a expansão da luz. Eles foram lembrados mais uma vez do terrível poder dos seres que estudavam a lei suprema do destino. Enquanto observavam a figura de Noah entrando e saindo de dezenas de milhares de magos no mundo dos magos, eles foram lembrados mais uma vez do poder dos celestiais. Aqueles que se escondiam na escuridão e aqueles que se consideravam poderosos ou simplesmente esqueceram o domínio dos celestiais gravaram esta lição em seus corações, pois parecia que o massacre no mundo dos magos estava terminando, o pico da serpente alada devoradora do forjamento de almas gritando enquanto ela aura começou a disparar instável. Noah estava perseguindo magos a alguns quilômetros de distância quando sentiu essa mudança, seu olhar impassível olhando na direção de Atena enquanto ele desaparecia e reaparecia rapidamente perto de sua localização. Sim. A valente princesa da guerra nem sequer olhou para ele enquanto sua figura continuava a desferir ataques horríveis ao corpo em rápida mudança e convulsão da serpente alada devoradora, seus gritos estridentes não chegavam nem um pouco aos ouvidos enquanto ela se esquivava dos ataques com um fio de cabelo, amplitude e continuou a danificar a origem deste ser um reino inteiro acima dela com ataques que causaram pesados danos à alma. Já que minha morte está chegando de qualquer maneira, com certeza vou trazer todos vocês comigo. Ó, grande ancestral da serpente devoradora de mundos! Ponto de exclamação. Noah observou enquanto esta serpente alada devoradora estava tentando passar por mais uma transformação e invocar uma força muito poderosa pelo significado das palavras que ela falava. Então ele não se incomodou em deixá-la terminar suas palavras nem sua transformação enquanto ele lançava a habilidade singular, capaz de causar danos imensos ao mesmo tempo que perturba a essência de um ser ao ponto da destruição.
Separar. Zien. Ga. Um raio de éter destrutivo perfurou o peito da serpente alada devoradora quando sua aura estava prestes a borbulhar meio passo para o reino de expansão de domínio. Qualquer técnica que estivesse evocando falhou com a intrusão de Noah enquanto Athena avançava valentemente. Golpe da libertação. Julgamento. Uma combinação de habilidades foi evocada por ela quando a essência convergente instável ao redor do corpo da serpente alada devoradora foi banhada com ouro, numerosas lanças surgindo enquanto cavavam em seu corpo, uma lâmina de libertação descendo enquanto atacava ainda mais, ferimentos horríveis. Expulco. A mente de Noah moveu-se rapidamente quando ele se juntou no último momento quando viu que a serpente alada devoradora ainda estava com sinais de vida, juntando-se a Athena em seus últimos ataques, pois ele queria matar, roubar este ser poderoso e ganhar mais alguns ranks de alma. Livros de habilidades. Estrondo. Habilidades resplandecentes se chocaram contra o corpo em convulsão deste ser poderoso enquanto ela era atacada, sem qualquer trégua, pois seus apelos por injustiça e hipocrisia só foram recebidos com um único veredicto: morte. Seu corpo explodiu em uma chuva de sangue enquanto a figura de Athena respirava pesadamente, tendo resistido ao poder da serpente alada devoradora do forjamento de almas por mais tempo, já que ela não segurou nem um único arranhão de dano, sua armadura dourada e asas banhadas de sangue. Foi uma cena aterrorizante e ainda assim atraente observar esta figura resplandecente, Noah virando seu olhar enquanto usava discernimento do destino, mais uma vez após a morte do chefe da Ordem da Serpente Negra. Ele descobriu que seu objetivo estava quase concluído, com a guerra contra o mundo do cultivo completamente evitada e uma enorme quantidade de caos reduzida, mas ainda não era suficiente. Não atingiu o mesmo nível de efeito que a destruição de todo o mundo dos magos ainda teria, então seu corpo se transformou em um raio de luz mais uma vez enquanto ele se movia para rastrear e matar todos aqueles que restavam nas terras centrais do mundo dos magos, que continha as auras do caos. As cabeças dos líderes foram cortadas, e agora ele teve que derrubar todos aqueles que seguiram suas ações enquanto continuava a alcançar o fator medo para todos aqueles que assistiam. Todos eles tinham enraizado em suas mentes que o que estavam observando agora poderia acontecer com qualquer um deles, e que a única maneira de evitar isso era não realizar ações semelhantes a este mundo dos magos. O que Noah não sabia era que o medo já havia penetrado completamente nos corações daqueles que assistiam à força ridícula de 2 discípulos do reino do vazio dizimando um exército inteiro de um mundo primordial. Discernimento do destino não mostrou isso ainda, pois simplesmente era necessário dar tempo para que esse medo se espalhasse e reduzisse ainda mais o caos, já que muitas forças se tornariam cuidadosas com suas ações futuras. Fim do capítulo. O que sabemos, saber que o sabemos. Aquilo que não sabemos, saber que não o sabemos, eis o verdadeiro saber. Confúcio.